Oi, pessoal, sejam muito, muito bem-vindos a mais um Integrou Podcast. E hoje, no quadro Entrevistando Startups, nós vamos entrevistar uma startup super querida, que é de deixar o coração quentinho, a startup Conectando Oportunidades. A gente vai entender um pouco sobre o nicho de negócio, sobre a ideia, o que ela gostaria de oferecer para o mercado, o que está acontecendo no mercado, o quanto isso pode inovar a área de recrutamento e seleção. Olha, eu já deixei um spoiler aqui. Bom, pessoal, então, queria dar as boas-vindas à nossa entrevistada de hoje. Ela é formada em processos gerenciais, tem MBA em controladoria e finanças, tem MBA em gestão de pessoas, é uma profissional de mais de 15 anos de experiência sólida de mercado, atualmente é gerente de recursos humanos do Grupo Integrado e é uma entusiasta de inovação proprietária, então, da startup Conectando Oportunidades. Seja muito, muito bem-vinda, Renata Giovannini. Oi, Fer, prazer estar aqui, prazer estar contigo. E eu também quero iniciar agradecendo pela oportunidade que Integrou está dando para para minha startup. Então, eu fico muito feliz e honrada por esse convite. É uma honra te receber, né? E eu também queria agradecer, né, não deixando para depois, é claro que não. Queria agradecer ao pessoal da Ideas Hub, que está nos auxiliando com as gravações do nosso podcast, disponibilizando infraestrutura e tudo mais. Então, nosso muito, muito obrigado por essa parceria. Bom, vamos lá. Falando especificamente do nicho de recrutamento e seleção, né, que é a sua área de atuação, hoje no Integrado e também em outras experiências profissionais, mas como que você teve a ideia de montar a Conectando Oportunidades? De onde surgiu essa ideia? Acho que, na verdade, eu sempre tive vontade, assim, né? Então, ao longo desses 15 anos de experiências e muito em foco em gestão de pessoas, eu via nas empresas essa necessidade de contratar as pessoas com deficiências, né? A temida cota que as empresas têm que cumprir legalmente. E, por outro lado, eu ficava pensando nesse público, né? Então, eu via a dificuldade, assim, as empresas tinham, e eu ficava pensando como que chegavam os empregos para esse público. Então, há 2 anos atrás, eu resolvi mergulhar nesse mundo, né, de PCDs. Conheci umas pessoas incríveis aqui em Campo Mourão, conheci o projeto Paradesporto e comecei a acompanhar um pouco da trajetória do dia a dia dessas pessoas com deficiência. E um dia eu falei, poxa, eu preciso fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu acho que esse é o meu lema, é isso que eu carrego, né? Se me conhece, eu falo sempre que eu tenho que ser luz na vida das pessoas de alguma forma, né? Então, eu ficava pensando, como que eu posso melhorar as condições de vida dessas pessoas? Como que os empregos chegam a essas pessoas? E aí, estudando esse mercado, eu vou pegar assim, ponto, onde nós temos 18 milhões de deficientes no Brasil. Isso representa 8,9% dessa população de 2 anos acima, né? A gente conta 2 anos a mais para cima. Então, assim, é um percentual muito significativo. E aí, usando como exemplo o que mais me tocou, assim, para fazer alguma coisa para essas pessoas, pensando nas pessoas com deficiência visual. Então, como que chegam os empregos para essas pessoas, essas oportunidades? Porque essas pessoas, normalmente, elas escutam, né, hoje não mais, mas ainda existe nas áreas periféricas muito rádio, internet, celular, elas mexem com o celular através de acessibilidade de aplicativos, faz na agência do trabalhador, e assim, não é acessível. Essas pessoas não têm essa acessibilidade. Então, eu comecei a entrar nesse mundo de plataformas digitais e comecei a perceber esse nicho de mercado. E aí, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a vida dessas pessoas, não só do lado da empresa, porque a empresa precisa cumprir uma cota e isso não vai mudar, mas o que eu posso fazer, oferecer a mais para essas pessoas? Então, foi muito nesse sentido, assim. E tem muita gente que quer não só se sentir útil, mas realmente quer fazer diferença, independente da sua condição, né? E a gente enxerga tantas pessoas que têm potenciais,
mas que às vezes não tem oportunidade ou simplesmente é tratado como uma cota. Isso mesmo, Fer, isso me incomodava, assim, ao longo da minha trajetória eu já vi de tudo. E essa pessoa é uma pessoa, ela tem sentimento, ela não quer entrar na empresa e ficar de lado, ela não quer fazer qualquer trabalho que seja um trabalho que as pessoas considerem um trabalho não tão importante. Elas querem se desenvolver, elas querem crescer na empresa, elas querem oportunidades como nós. Então eu acho que é muito nesse sentido. E uma coisa muito bacana que aconteceu dentro do Integron, né? Foi você. Você abriu meus olhos referente a isso. Quando a gente começou a construir o nosso negócio, você falou, eu acho que o projeto é muito mais do que só oferecer e conectar o emprego entre a empresa, né, e a pessoa com deficiência. E aí, justamente isso. Eu não posso só conectar essas pessoas. Eu tenho que dar suporte para elas. Porque muitas vezes a empresa não está preparada, o gestor não está preparado. E não é culpa dele também. Ele pode não saber, não conhecer as deficiências, como tratar. E a gente teve um caso muito recente, assim, muito bacana, sabe? Que eu pude acompanhar em colaborador no seu desenvolvimento, né? Ele não estava bem no departamento, por N motivos, e ele foi para outro departamento e com o nosso apoio, com a nossa orientação, ele está indo muito bem, está deslanchando, ele está se descobrindo. Então, acho que é isso, é dar significado às coisas, e principalmente a essas pessoas, assim. É incrível. Gente, eu falei pra vocês que a startup é de deixar o coração quentinho, né? É melhor que negar aqui. Eu me lembro que quando a gente começou a tratar do seu projeto e surgiram os primeiros insights, o Integral ainda era muito novo, inclusive a gente nem tinha assim tão estruturado, né? E só depois você foi pro Integral. O que te chamou a atenção para ingressar no Integral e como que foi isso? Eu acho que foi coisa de Deus, assim, desculpem, mas eu acredito em Deus e foi realmente um sinal de Deus. Eu estava vindo, né, estava chegando ao trabalho na minha mesa e estava pensando nesse projeto. Eu abri o e-mail, meu computador, e chegou um e-mail dizendo das inscrições que poderia, né, se inscrever. Você teria uma ideia de startup em si. E eu falei, meu Deus, realmente era para ser. Eu fiz a inscrição, no primeiro momento achei que não seria selecionado esse projeto. E aí eu fiquei muito surpresa. E é muito surpresa quando você entrou em contato comigo, né? E falou desse projeto. Integron, eu acho que foi uma porta incrível, assim, vai ser ainda, porque eles nos dão o respaldo, né, de como evoluir no projeto. Eu acho que vocês me receberam muito bem desde o primeiro momento, e assim, acreditaram e acreditam na minha ideia como eu. Então, acho que isso é importante para todo mundo que está iniciando, sabe? Porque eu falo que se você tem um sonho, você não pode desistir. E é importante você ter pessoas do seu lado que acreditam neles. E assim, desde o primeiro momento, integrou-me, assim, abriu as portas e me recebeu muito bem. E com mentorias, enfim, então eu tô muito feliz, assim. Nossa, gente, obrigada aí por esse feedback. É realmente muito, muito gratificante saber que tá fazendo diferença pra você, tá fazendo diferença pro seu projeto. E, consequentemente, o projeto vai fazer diferença para outras pessoas. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre de onde surgiu a ideia, mas conta um pouquinho pra gente o que você tá pensando na hora de entregar isso pro cliente final, né? Que no caso são os que são portadores de deficiência, PCDs, e a empresa. Como você gostaria de entregar essa solução? Vai ser um aplicativo? Vai ser web? O que você pensa em colocar lá dentro? Você já deu um spoiler aqui, que é a parte de conscientização, né? Mas o que mais vai ter lá dentro pra gente já contextualizar aqui? É assim, a ideia é que seja um aplicativo, um app, porque hoje não existe, né? Por enquanto, no Brasil não existe um app totalmente acessível para todas as deficiências. Então, nós temos plataformas hoje de empregabilidade que têm essa acessibilidade, mas um app não, completo não. Então, foi daí que surgiu a ideia, também através das necessidades, mas para atingir esse nicho, né? Esse nicho de pessoas com deficiência. Então, a ideia é, como eu brinco que vai ser um match ali, né? Entre a empresa entre o empregador e o empregado. Então,
é um banco de dados que as pessoas com deficiências vão poder fazer o cadastro no aplicativo, então no app, com acessibilidade, e a empresa, através desse banco de dados, vai selecionar os candidatos que mais te interessam, que mais te interessar. E aí, também, o candidato, ele pode dar match ali, a ideia é dar um match ali, falar que gostou daquela vaga, né, que está disponível, e aí começa esse namoro entre os dois para contratação, né? Então, essa é a ideia. A ideia, então, é oferecer esse banco de dados, né, de pessoas com deficiência para a empresa, e a empresa também oferecer esse banco de vagas para essas pessoas. E aí, eu acho que começa, né? Eu falo que é todo o movimento de amor entre ambos. Através, depois de recrutamento e seleção, a ideia é a gente, né, participar do recrutamento e seleção, instrução, aí treinamento e desenvolvimento para as lideranças que contratarem. Vocês até abriram meus olhos para outros tipos de produtos, né? Como, por exemplo, treinamentos disponíveis da plataforma. Eu acho que tem um monte de possibilidades aí para esse pessoal. E nós conversamos em alguns momentos a oportunidade de fazer parcerias também, né? Sim, Fer. Eu acho que é super importante. Parcerias com a Agência do Trabalhador, parceria com outros órgãos, né? Órgãos públicos, enfim, órgãos privados, empresas privadas, porque eu acho que a necessidade é de ambos hoje, né? E por que não chega a informação para ambos? Tem alguma coisa que não está acontecendo. Então, essa é a ideia do aplicativo. Nossa, incrível. E é muito notório que conforme o tempo for passando, a gente vê essa mudança na construção da sua plataforma, na construção do seu projeto. Né? Inicialmente era apenas uma plataforma para encontrar vagas. De repente a gente já estava falando de uma conexão, um match, né, entre o recrutador e a empresa. De repente a gente já evoluiu para treinamento, módulos de conteúdo gratuito, e assim, é notório que a sua ferramenta ela tem se desenvolvido sim com o tempo, e que a gente consiga estar ajudando nessa construção. Bem, achei incrível. Bom, a gente já falou um pouco sobre a história, sobre o motivo do propósito do produto. A gente já falou um pouquinho sobre o serviço que você gostaria de falar do mercado. Mas eu gostaria de perguntar, o que te diferencia dos concorrentes do mercado? Você mencionou que só tem portais. A diferenciação é que vai estar no aplicativo, ou vai ter, assim, além dos treinamentos, vai ter mais alguma outra coisa, ou... Eu acredito que o que vai diferenciar realmente é essa acessibilidade no app, que vai fazer toda a diferença. Hoje, como eu citei, não existe plataformas de emprego, e esse app vai ser 100% voltado para pessoas com deficiência. E o importante é ser 100% acessível. Quando a gente fala acessível, é atingir todos os públicos, né, com todas as deficiências. Então, eu acho que a IA vai ser muito importante desse recrutamento. E o que mais vai diferenciar nós não é só essa contratação. Contratei, eu fiz essa ligação entre a pessoa com deficiência, ela conseguiu um emprego e pronto. Não. A gente precisa dar o suporte, né? Essa pessoa precisa estar preparada com o que ela vai enfrentar, e também o líder que vai estar à frente ali, conduzindo ela no dia a dia, ele precisa também, ou ela precisa estar preparado para saber lidar com as deficiências e as dificuldades. E extrair o que essa pessoa é boa, porque todo mundo é bom em alguma coisa, né? Então, eu acho que esse vai ser o diferencial. Além de treinamentos, desenvolvimento, eu acho que essa ligação, esse acompanhamento, né? Eu acho que hoje o que mais importa em recrutamento de seleção não é você colocar a pessoa para dentro, mas sim a trajetória dela. A trajetória dessa pessoa dentro da empresa tem que ser incrível. Tem que ser muito leve, tem que ser muito realmente de amor, assim, do que faz, de paz que a gente fala hoje, né, de estar bem. Eu acho que nossa missão como recrutadores é colocar a pessoa certa no lugar certo.
Isso não é só, eu falo de posição. Isso é tudo um contexto ao redor dessa pessoa. A equipe, a empresa, equipamentos, enfim. Então, eu acho que é isso. Eu tô falando demais, né? Não, tá ótimo. A gente quer conhecer. A gente vai conhecer. Porque, querendo ou não, é uma área que muita gente desconhece. São informações que muitos gestores desconhecem. Líderes desconhecem. Então, a gente tem que trazer esse assunto à tona. Nós precisamos de colocar isso também. Sabe? Então, até eu aprendo muito contigo em relação a essa área. Porque eu também não conhecia. Então, a gente tá se aprofundando agora. E tá ok. Eu tô amando. Eu espero que o pessoal que esteja nos ouvindo também esteja amando. Porque, realmente, é uma coisa que não é divulgada. Não é julgar. Mas não é divulgado. Inclusive, até enquanto eu estava fazendo pesquisas, eu encontrei uma informação, até queria saber a sua opinião a respeito e se o seu projeto se vinculou mais ou menos nessa parte. O projeto ele tem por objetivo respaldar o colaborador da PCD, dar esse suporte, que ele se mantenha saudável, que ele tenha uma trajetória bacana. E tem um dado da fonte do IBGE, inclusive, que fala que o rendimento médio mensal de trabalhadores com deficiência é de 1.860, aproximadamente 30% inferior à média nacional. Nesse caso, você acha que isso tem a ver com essa parte de simplesmente colocação de cotas ou algum outro ponto? Eu acredito que sim, Fer. Eu acho que está totalmente ligado à experiência dele dentro da empresa. Então, as oportunidades. Então, nessa trajetória, eu passei por várias empresas de vários ramos. E eu vi muita coisa que hoje acontece, que hoje continua acontecendo, né? No dia a dia das empresas. Então, assim, a empresa, ela quer cumprir aquela cota. Hoje ainda estamos caminhando para um olhar um pouco diferente, mais humanizado. Mas a gente ainda tem muito que percorrer, né? Como brasileiros, assim. E essas pessoas, elas precisam ser identificadas, o que elas têm de melhor, quais são as habilidades delas, quais são as soft skills delas, né? Então, as hard skills que a gente fala também. Então, assim, o gestor ele precisa extrair o que é de melhor do colaborador. E esse colaborador, muitas vezes, ele não vai conseguir sozinho, né? Então, ele vai precisar de ajuda, no apoio de RH, de apoio de uma liderança. Então, eu acredito que se esse colaborador ele tem esse acompanhamento de perto, ele pode produzir muito mais, como qualquer um de nós. Acho que a produção seria normal. E falta essa orientação. Eu acho que falta essa orientação, essa preocupação com o ser humano, que ele é um ser humano, que ele precisa ser desenvolvido. Então, eu acho que essa parte mais humanizada de acompanhamento e desenvolvimento do colaborador. É impressionante. E tem alguns dados que reforçam, né, essa necessidade gritante de que isso tem que ser feito, né? Por exemplo, a taxa de participação de PCDs na área de trabalho é somente 29%, significativamente menor aos 66%. Ou também que apenas 25% das pessoas com deficiência concluíram pelo menos o ensino médio, enquanto outras pessoas sem deficiência têm um percentual de 57%. Então, eu acho que falta realmente de oportunidade para essas pessoas está muito claro, né? O IBGE solta essa pesquisa e quando eu fui conhecer a realidade deles, o que eu fiz? Eu ia em treinos aqui, né, em Campo Mourão. Eu acompanhava alguns treinos dessas pessoas e conhecia familiares, conhecia um pouco da história dessas pessoas. E eu percebi o quanto ainda falta, sabe, acessibilidade de uma forma geral para essas pessoas. Saúde, educação, necessidades básicas de você poder levar o seu filho cadeirante para um treino, para o mercado, para algum outro lugar, para ele ter vida. Então, hoje ainda existe muita dificuldade, de forma geral, na estrutura da cidade, né? Então, assim, essas pessoas assim, no passado, era pior ainda, né? Então, imagine essas pessoas reclusas na casa delas, sem se desenvolver, sem ter esse contato, muito contato com a sociedade.
E quando eu comecei esse trabalho, aí nesses locais e conhecer as famílias, eu vi que ainda existe isso. E eu fiquei muito tocada mesmo, porque eu acho que a gente vive num mundo um pouco diferente, graças a Deus. A gente tem outras oportunidades, né? Tivemos outras oportunidades. E essas pessoas, então, assim, existe ainda. Então, como eu disse no início, realmente tem pessoas que ainda só escutam rádios, famílias, pessoas que não conseguem vir até o centro com dificuldade de acessibilidade, circular, passa muito pouco, né, em pouquíssimos horários. Então, assim, por isso que eu falei, preciso fazer alguma coisa. Essas pessoas, elas precisam ser dignas como a gente, elas precisam ter um salário, serem bem remuneradas, elas precisam estar o que é melhor delas. Elas não podem estar esquecidas, assim. Então, acho que é muito nesse sentido, assim. É verdade. Eu não sei se é muito fora da curva, né? Mas hoje a mídia vende muito o perfeccionismo, né? Com certeza. E aí, se você... nós vemos, por exemplo, pessoas que têm algum grau de autismo. Elas já são deixadas de lado por simplesmente não serem perfeitas, né? E é realmente uma situação muito preocupante. Porque isso não é só regional, né? Não, é todo um ecossistema, né, por volta dessas pessoas. Eu acho que a gente precisa melhorar, assim, em relação a tudo, né? E dentro da sua startup, no momento que nós falamos de conscientização, é uma conscientização não somente para a empresa que, por exemplo, vai estar ali buscando colaboradores, mas também vai ser algo geral, né? Vai ser uma conscientização para a comunidade, vai ter ações voltadas para o público em geral, né? Sim, Fer, a ideia é essa. A ideia é que essas informações cheguem para todo mundo e que todo mundo tenha essa oportunidade, né, de se candidatar às vagas, as empresas conseguirem esses profissionais. E a gente falou também, agora que eu lembrei, né, de formar essas pessoas, de dar oportunidade para essas pessoas que não tiveram, talvez não terminaram o ensino médio, né, não tem um técnico, que isso a gente sabe também que é importante, né, para desenvolver as atividades. Então, eu acho que é um nicho aí desse app muito grande, assim. Muito, muito grande mesmo. Bom, pessoal, eu acho que nós conhecemos a história da Rede, nós conhecemos a história da startup, de onde surgiu, quais são os produtos, o que ela gostaria de oferecer para o mercado. E você tem alguma mensagem para o pessoal, algo que gostaria de complementar? Eu primeiro, de novo, né, queria finalizar agradecendo a oportunidade de vocês, agradecer todo o apoio que a Integrou está me dando, pelas mentorias, né, não posso deixar de mencionar minhas mentoras, Fernanda e Thalia. Então, assim, eu fico muito grata, eu acho que é de extrema importância, e a mensagem que eu quero deixar tem duas. Uma, não desista dos seus sonhos, isso é um pequeno sonho meu, né, mas é algo que eu acredito que vai fazer muita diferença na vida das pessoas, e eu acho que é uma das minhas missões. E o outro é que a gente tem que trabalhar para que a gente cada vez mais tenha ambientes de trabalho mais saudável, humanizado, e que a gente possa ser feliz. É isso. Perfeito. E mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Assim, é uma honra ter você no ecossistema, é uma honra participar do seu projeto. Não tenho dúvidas de que ele vai mudar a vida de muitas pessoas. E gostaria de agradecer novamente ao pessoal da Ideas Hub, que tem nos auxiliado com a questão da infraestrutura, suporte e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais do Integrou, @Integrou Integrado. E obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Até o próximo episódio. Bye.